E esse jogo de hoje mostrou as deficiências do elenco do Flamengo, mostrou alguns erros do Sampaoli e mostrou a vergonha que a gente já vem vendo há bastante tempo no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, que é a arbitragem, gente. Vou estar falando sobre isso, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, é muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele manda para outras pessoas. E, gente, sem enrolação, esse jogo do Flamengo, a atuação do Flamengo, dá para ser dividida em duas etapas. No primeiro tempo o Flamengo jogou bem, no segundo tempo o Flamengo não jogou absolutamente nada. Teve algumas chances ali no final, mas todo jogo do Flamengo contra o Fluminense tem que ter uma expulsão, tem que ter ali discussão no final, tem que ter um monte de coisas. E isso sempre acontece contra eles, gente. Vou falar uma coisa para vocês, o Flamengo ele jogou bem no primeiro tempo. Marcou em cima, ficou ali abafando a saída de jogo do Fluminense, não deixou eles jogarem, eles estavam errando muito. Eles que não rifam a bola, eles são jogadores que o jogador pode estar a 1 metro dele marcando ele quase pertinho de tirar a bola dele e eles não rifam a bola. E isso estava ajudando muito o Flamengo, porque o Flamengo dessa forma estava conseguindo roubar a bola no ataque. Só que essa estratégia funcionou, mas não fez com que o Flamengo fizesse o gol. E a gente acabou indo para o segundo tempo. Voltando no segundo tempo, os jogadores não estavam com aquele ímpeto de marcação, de abafar o Fluminense lá em cima. E a gente tem esse problema no elenco porque Everton Ribeiro já tem 34 anos e nunca teve esse ímpeto de marcação alta. E agora com 34 que ele não vai ter. Arrascaeta não é um jogador muito intenso. Sabemos disso. Ainda bem que não entramos com o Pedro, teve o Gabigol. Porque o Gabigol ele é mais intenso que o Pedro. Se tivesse o Pedro aí que acabaria com tudo. A gente não tem, gente, jogadores intensos para fazer essa marcação, principalmente quando o meio-campo não está encaixado. Thiago Maia rendeu no primeiro tempo, no segundo tempo caiu de produção. Felipe Luiz fez um bom jogo, não vou crucificar o cara, mas tá lento. E por que ele tá lento? Porque ele já não tem mais idade para jogar no Flamengo. Ele não tem mais físico, não tem mais aquele ímpeto físico de marcação, de estar correndo o tempo todo, e a gente entende isso. A gente não entende quem renovou com ele, sabendo que no ano passado já estava tendo algumas deficiências com ele em relação ao seu físico. Mas dentro do que ele pôde, ele fez um jogo interessante. Falar sobre Cebolinha. Gente, Cebolinha é aquele jogador que parece que nunca vai dar certo no Flamengo. Eu espero que ele dê certo no Flamengo, porque foi uma contratação cara. É um jogador que o Flamengo vai pagar até 2025 o Benfica. E é um jogador que esportivamente não entregou nada ainda. Nada. Parece que o Flamengo cria umas jogadas, vai criando jogadas, desenvolvendo as jogadas ali, e quando chega no Cebolinha, a jogada acaba. A jogada simplesmente não flui. E o gol do Fluminense saiu justamente por conta do erro do Cebolinha. O que o Cebolinha fez? Ele recebeu o passe ali na ponta e quis costurar até o meio para chutar, sendo que tinha um paredão de jogadores do Fluminense. Você tendo uma grande quantidade de jogadores que marcam bem, você não vai conseguir passar, mesmo você sendo um jogador de drible. Tem que entender a hora de driblar, tem que entender a hora de tocar a bola. E o Cebolinha às vezes não sabe fazer isso, gente. Cebolinha em alguns momentos já se mostrou afobado, já se mostrou um jogador que na hora de finalizar e poder tocar para o seu adversário, para o seu companheiro, na verdade, que estava em melhor condição, ele preferiu finalizar e perdeu o lance, tendo a oportunidade de fazer o gol. E isso vai se desgastando, E, gente, todo jogo, literalmente todo jogo contra o Fluminense tem ali um jogador expulso. Quando não é do lado deles, é do nosso lado. É sempre uma arruaça contra esses caras. Gol do Fluminense que foi anulado. Anulado perfeitamente. Por quê? Foi falta no Cebolinha. Mas se não tivesse sido falta, seria um gol válido. Ou seja, ainda bem que foi falta. O gol anulado para nós, o nosso gol que foi anulado, já é duvidoso. Quando o Germancano e o Pablo disputam, fazem a disputa pela bola ali, e o Germancano cai, ele não reclama. Ele não fica de braços abertos. A gente sabe que os jogadores do Fluminense reclamam quando tem falta, quando tem situações que não favorecem a eles, e ele simplesmente levantou, ele caiu, levantou e ficou de boa. O Pablo ele não fez carga suficiente para ser uma falta. Aí o árbitro, não, se eu marquei falta lá, se eu anulei o gol deles lá, eu não vou me crucificar, eu não vou colocar o meu na reta, eu vou ficar tranquilo, eu vou manter o critério. Só que nessa de manter o critério, nessa de querer ser o bonzinho, você às vezes não vê a realidade do que aconteceu no lance. Não sei se vocês viram o áudio do Daronco,
que anulou o gol do São Paulo contra o Palmeiras. Não gosto do São Paulo, não gosto do Palmeiras, mas o que ele fez foi uma patifaria contra o São Paulo. O jogador subiu para cabecear, o outro jogador estava em disputa por espaço com o jogador do Palmeiras e ele marcou falta, agarrão, falou que o jogador impediu o jogador do Palmeiras de disputar a bola no gol que aconteceu ali de São Paulo. Para a gente ver o nível da arbitragem brasileira. Os caras do VAR falando, Daronco, não teve, o lance não foi nesse nível para você anular o gol. Analisa aqui direitinho, ele não, vou manter a minha ideia. Foi praticamente isso que ele falou. Mas voltando para o jogo do Flamengo, isso aqui foi só eu citando um exemplo de como essa arbitragem é ruim, gente. Como parece que é comprada. Mas não comprada pelos times ou algo do tipo, parece que a CBF, eles escolhem quem favorecer e quem não favorecer. A gente não pode ficar fazendo esse tipo de acusação sem ter provas, mas é a raiva que dá, porque a gente vê que eles falam que é VAR mesmo, que sempre ajuda a gente, mas ultimamente só tem prejudicado. E mesmo se em alguns momentos parecer que eles nos ajudam, a gente não quer isso. A gente quer um futebol limpo, bem jogado. Então, gente, Luiz Araújo foi expulso num lance, numa falta, realmente. Ele fez uma falta ali disputando bola, ele não foi uma maldade para cima do Marcelo. Acabou machucando o Marcelo, ele foi lá e expulsou o Luiz Araújo. Nisso, gente, ele colocou o Alan, falando do Sampaoli, ele colocou o Alan no segundo tempo, colocou o Vitor Hugo, e é impressionante, fala sobre o Vitor Hugo, como esse jogador ele tem lapsos de um jogador bom e às vezes tem um lapsos de jogador comum. Simplesmente. Ele é um jogador que você olha e fala, caraca, o Vitor Hugo joga bem, o Vitor Hugo tem alguns lances legais, mas ele não faz isso, fica 3, 4 jogos sem fazer. Eu fico sem entender o futebol do Vitor Hugo. Alan entrou bem, mas a gente vê que Pulgar faz falta, Ayrton Lucas faz falta, Fabrício Bruno faz muita falta. Tudo bem que os zagueiros do Flamengo não erraram feio dessa vez, conseguiram ali manter o seu futebol, conseguiram jogar bem, mas faz falta também, saída de bola, tudo, gente. Tudo. Até que o Davi Luiz está bem, Léo Pereira teve que... Léo Pereira foi substituído ou foi o Davi Luiz? Não lembro. Mas o que mais fez falta ali no meio campo do Flamengo foi o Eric Pulgar. E na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, que é absoluto, gente. O Flamengo precisa contratar um lateral ali pro lugar do Felipe Luiz, justamente para o Flamengo não ficar passando mais essas coisas. Justamente para o Flamengo conseguir ter um reserva à altura, para quando o Ayrton Lucas não tiver disposição, não tiver bem para o jogo, não tiver relacionado por conta de cartão, punição, qualquer outra coisa, a gente tem um lateral à altura. O Flamengo deveria ir atrás do Guilherme Arana. Imagina, o Flamengo tirando o Guilherme Arana lá do Galo. Seria uma loucura, né? Então, gente, o jogo de hoje foi uma bagunça. Em termos de tática, o Flamengo jogou bem no primeiro tempo. No segundo tempo, os erros de São Paulo foi o quê? Ele deveria ter mexido antes de tomar o gol. Ele mexeu depois de tomar o gol. Sorte é dele que o gol foi invalidado e de forma correta, de forma justa. Mas quando ele viu que Thiago Maia não estava rendendo e precisava mexer no meio-campo, ele já deveria ter mexido há bastante tempo. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Muito importante que você curta esse vídeo. Esse é um pós-jogo, mas também é um desabafo de torcedor com vocês, porque o que acontece na arbitragem brasileira, no futebol brasileiro, em algumas coisas deixa a gente chateado. Botafogo está a 12 pontos da gente agora. A gente estava a 13 pontos, empatou, ganhou um ponto, ficou ali com 12 pontos de diferença. Está difícil dos caras perderem. Os caras não estão perdendo, os caras não estão dando mole no Campeonato Brasileiro e isso incomoda. Incomoda demais, até porque o Flamengo quer chegar na frente ali no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não ganha o Campeonato Brasileiro desde 2020. Ganhou 19, 20, 2021 foi o Galo, 2022 foi o Palmeiras. Em 2023 está tudo se desenhando para ser o Botafogo, porque os caras estão jogando futebol sólido. Realmente está sendo um futebol bem sólido e fazendo com que eles consigam pontuar cada vez mais. Então o Flamengo não pode mais dar mole. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso me ajuda demais e faz o canal crescer. Vamos torcer para que o Flamengo consiga evoluir e a gente pare de passar vergonha no Campeonato Brasileiro. Não foi uma vergonha, mas com um jogo claro assim, dá pra gente ter ganhado. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu.